Boa noite a todos. Constando o quórum legal de vereadores, na qualidade de presidente da Câmara de Vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura. Cumprimento os senhores vereadores, a senhora vereadora, as pessoas que nos acompanham via Facebook, todos presentes no plenário, o nosso amigo Emir Campristini, e o nosso jurídico também, que a gente não cumprimentei. Neste momento, quero parabenizar a vereadora e também servidora desta casa, a senhora Tânia Schlemper, pela passagem do seu aniversário no último dia 5 de abril. Desejo para ela muitas felicidades e muitos anos de vida. Tânia, que Deus te proteja, que todos os seus sonhos se realizem e que tenhamos um bom ano junto de trabalho. Esse novo ano que nos ajude para ter um bom trabalho e te desejo muitas felicidades. No fim desta sessão, faremos a oração do Pai Nosso como formas de agradecimento para que possamos fazer um bom trabalho por toda a nossa comunidade. Passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicito ao servidor, Dr. Adriano, assessor jurídico desta casa, que hoje nos auxilia na leitura dos trabalhos para que inicie lendo a ata número 96 de 2019 da sessão ordinária realizada no dia 1º de abril de 2019. Ata número 96, 2019. Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2019, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, na rua 15 de novembro, número 374, reuniram-se ordinariamente, sob a presidência do vereador Ademir Caetano, os senhores vereadores e vereadora Ademilson Campestrini, Elcio Luiz Bonacouce, Luiz Carlos Anis, Osnildo Pedro Schmidt, Salésio Nardelli, Tânia Aparecida da Silva Schlemper, Valdecir de Luca e Vilmar Lose. Em ato contínuo, o presidente, verificando o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura. Em ato contínuo, o presidente cumprimentou os senhores vereadores e vereadora, bem como as pessoas presentes no plenário e quem estava acompanhando a sessão nas redes sociais. Em seguida, foi executado o hino nacional. Posteriormente, o presidente comunicou que no final da sessão faríamos a oração do Pai Nosso como forma de agradecimento para que possamos fazer um bom trabalho por toda a nossa comunidade. Em seguida, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do expediente, ocasião em que solicitou ao servidor Adriano Mesomo para que fizesse a leitura da ata número 95/2019 da sessão ordinária realizada no dia 25 de março de 2019. Após lida, submetida em discussão, não havendo manifestação, a ata foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Ato contínuo, o presidente solicitou ao servidor Adriano que fizesse a leitura do ofício do gabinete do prefeito, número 72/2019. Seguido, o senhor presidente solicitou ao servidor que fizesse a leitura da nota de esclarecimento subscrita pelo presidente desta casa, esclarecendo acerca das mensagens que circularam nas redes sociais na última semana. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao servidor Adriano que fizesse a leitura dos pré-julgados do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina recebidos pela UCAV, referente à aposentadoria dos servidores públicos, tendo sido lidos os pré-julgados número 1921 e 2119. Ato contínuo, o presidente solicitou ao servidor Adriano que fizesse a leitura da matéria do item expedientes diversos. Em seguida, o presidente solicitou ao servidor que fizesse a leitura da indicação número 179/2019, de autoria do vereador Valdecir de Luca, para que sejam feitos reparos necessários na pavimentação da pista de caminhada do estádio municipal na localidade de Vila Nova. O presidente submeteu a indicação para a deliberação dos nobres vereadores e vereadoras, sendo a mesma aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Ato contínuo, o presidente solicitou ao servidor Adriano que fizesse a leitura do pedido de informação número 029/2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Anis, para que o Executivo Municipal informe os fornecedores e o preço de carga de macadame e pedra que vem sendo adquirida para o município de Laurentino. O presidente submeteu o pedido de informação para a deliberação dos nobres vereadores, sendo o mesmo aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em seguida, o presidente solicitou ao servidor Adriano que lesse o ofício do gabinete do presidente número 28/2019, referente à solicitação número
solicitação do terceiro sargento da Polícia Militar, senhor Aélcio Luiz Pereira, para fazer uso da tribuna, tendo sido concedido o uso da tribuna para que ele fizesse as suas considerações acerca do projeto de lei número 689/2019. Dando sequência aos trabalhos, o presidente passou para a deliberação das matérias que constam no item ordem do dia. Solicitou ao servidor Adriano que fizesse a leitura integral do projeto de lei número 689/2019, que institui serviço de guincho, guarda e depósito de veículos automotores envolvidos em sinistros e infrações previstas nas legislações de trânsito e da outras providências. Após, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 689/2019 em segunda discussão, tendo manifestação dos vereadores acerca de seu posicionamento sobre a matéria, no momento de proferir seu voto. A vereadora Tânia solicitou ao senhor presidente para que fosse feita a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 689/2019, tendo o senhor presidente solicitado ao servidor Adriano que fizesse a leitura do parecer exarado pela comissão. Dando sequência ao seu voto, a senhora vereadora Tânia se manifestou contrária à aprovação do projeto, requerendo que constasse na ata a motivação do seu voto, especificando os motivos de sua contrariedade. Primeiro, não se verifica previsão orçamentária no PPA, na LDO e no LOA, o que é uma exigência legal, com base na resposta obtida pelo Dr. Marcos em consulta realizada pela vereadora Tânia junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina na tarde do dia 1º de abril. O Dr. Marcos foi enfático em afirmar a necessidade de ter previsão de receita na LDO e LOA, o que não foi cumprido pelo Executivo Municipal. Segundo, em se tratando de matéria relevante, há necessidade de realização de audiência pública possibilitando a participação dos cidadãos acerca do projeto de lei número 689/2019. Terceiro, o recurso arrecadado ficará livre, ou seja, ficará ao livre-arbítrio da Secretaria de Administração, sob a responsabilidade do secretário senhor Hildo José Cane, a destinação dos recursos arrecadados, enquanto que nos outros municípios os recursos são destinados para melhorias das vias públicas e para a defesa civil. Quarto, necessidade da criação de uma comissão de trânsito para que seja dado o destino correto dos recursos arrecadados. Quinto, jamais votará favorável em matéria para deixar recursos livres. Sexto, não consta um tamanho mínimo do pátio, nem há no projeto a necessidade de cobertura do espaço, o que é uma exigência da vigilância sanitária. Sétimo, também porque atualmente as licitações estão sendo executadas por uma servidora impedida de exercer suas funções, conforme pré-julgados lidos anteriormente na sessão. Oitavo, por fim, para atender o pedido do Ministério Público, sugere que seja renovado o contrato de convênio com Rio do Oeste, até que seja esclarecido todos os fatos apontados. Posteriormente, o senhor presidente colocou em segunda votação o projeto de lei, tendo sido aprovado o projeto de lei número 689/2019 por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Votaram contra o projeto de lei número 689/2019 os vereadores e vereadora Elcio Luiz Bonacossi, Valdecir de Luca e Tânia Schlemper. Em seguida, o senhor presidente passou para o item explicações pessoais, tribuna, tendo se inscrito para falar os vereadores e vereadora Luiz Carlos Anis, Elcio Luiz Bonacossi, Salésio Nardelli, Osnildo Pedro Schmidt, Ademir Caetano e Tânia Schlemper. Antes de concluir a sessão, foi feita a oração do Pai Nosso. Enfim, o senhor presidente informou que os pronunciamentos foram gravados em audiovisual no sistema de gravação oficial, conforme resoluções 79/2014 e 99/2017, agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária e, para constar, eu, Adriano Mesomo, servidor da Câmara Municipal, lavrei a presente ata e, após lida, apreciada e aprovada, segue assinada pelos senhores vereadores e pelos senhores vereadores e vereadora. Em discussão a ata. Em votação. Os favoráveis se mantenham sentados e os contrários que se levantem. Fica aprovada por unanimidade dos vereadores presentes na sessão anterior. Solicito ao servidor Adriano que leia a mensagem número 004/2019, oriundo do Poder Executivo. Mensagem número 004/2019, Laurentino, 8 de abril de 2019. Ao excelentíssimo senhor Ademir Caetano, presidente da Câmara de Vereadores Laurentino, Santa Catarina. Senhor presidente, senhores vereadores, dirijo-me a vossas excelências para apresentar a proposta de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento fiscal do município no valor de R$ 253.350, tendo como fonte de recursos a anulação parcial de dotações orçamentárias.
As suplementações visam atender principalmente as despesas com Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, pagamentos, assistência ao produtor rural, pagamento das despesas vinculadas ao contrato de rateio firmado junto ao CIS-AMAV, visando a orientação e a articulação necessária para o desenvolvimento dos servidores de inspeção e fiscalização sanitária animal, de acordo com os princípios e definições da sanidade agropecuária. Fundo Municipal de Saúde, atenção básica, aquisição de materiais médicos hospitalares, materiais odontológicos, materiais de expediente, materiais de limpeza e higiene, pagamento de despesa com manutenção dos prédios das unidades de saúde diárias, consultas médicas especializadas e contratação de serviços de psiquiatria. Colocamos à vossa inteira disposição para maiores e melhores esclarecimentos que julgarem necessários. Nessas condições, submeta à deliberação de vossas excelências o anexo projeto de lei que visa a abertura do referido crédito suplementar para que, após a competente análise, seja aprovada pelos nobres edis. Gilberto Marte, prefeito. Solicito ao servidor Adriano que leia o ofício do gabinete do prefeito, número 076/2019. Ofício do Gabinete do Prefeito, 76/2019. Laurentino, 3 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor Ademir Caetano, presidente da Câmara dos Vereadores Laurentino. Senhor presidente, estamos encaminhando em anexo, segunda via das seguintes leis municipais. Lei número 1369, de 3 de abril de 2019, que institui serviço de guincho, guarda e depósito de veículos automotores envolvidos em sinistros e infrações previstas nas legislações de trânsito e da outras providências. Aproveito a oportunidade para expressar meus votos de estima e apreço. Atenciosamente, Gilberto Marte, prefeito. Peço ao servidor Adriano que leia as matérias que constam do item expediente diversos. Ofício número 136/2019, PJ Roi, Rio do Oeste, 2 de abril de 2019. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara de Vereadores de Laurentino, Rua 15 de novembro, 374, Centro, Laurentino, Santa Catarina. Assunto: solicitação de informações, prazo 10 dias úteis. Referência à notícia de fato número 01/2019, 8392, dígito 2. Excelentíssimo senhor, o Ministério Público, por sua promotora de justiça, com fundamento no artigo 26, inciso 1º, a linha B, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e artigo 83, inciso 1º-B, da Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, solicita que no prazo de 10 dias úteis preste informações sobre o andamento do projeto de lei que institui serviços de guincho, guarda, depósito de veículos automotores em sinistros e infrações previstas na legislação de trânsito, apreendidos pela Polícia Civil e Militar do município de Laurentino. Para a ciência, segue ao anexo o despacho em que deu ensejo ao presente expediente. Ao responder, favor mencionar o número 01/2019, 8392, dígito 2. Atenciosamente, Renata de Souza Lima, promotora de justiça. Só para esclarecer, a respeito desse pedido da promotoria, na quarta-feira, às 16h30, eu e o jurídico já temos marcado o horário com a promotora, para a gente já lá levar o projeto, para deixar isso tudo esclarecido. Solicito ao servidor Adriano que faça a leitura da indicação número 180/2019, de autoria do vereador Elcio Luiz Bonacouce. Senhor presidente, por gentileza, que tem o despacho atrás do Ministério Público, daí ele poderia estar lendo esse despacho? Sim, pode. Então, fizemos a indicação depois. Pode ler. O despacho que foi encaminhado juntamente com o ofício do Ministério Público. Trata-se de notícia de fato trazida ao conhecimento desta Promotoria de Justiça por meio de ofício encaminhado pelo agente de Polícia Civil, Valmor Beninca Júnior, no qual o noticiante alega que receberam inúmeras denúncias dos moradores de Laurentino, dando conta que diariamente são importunados por descargas abertas de motocicletas, inclusive em horário noturno. Relatou ainda que, ao realizar rondas para averiguar as denúncias, constou irregularidades em um veículo abordado e, após solicitar a presença da guarnição da Polícia Militar para proceder à apreensão do veículo, foi informado acerca da impossibilidade de o veículo ser retirado das ruas, uma vez que a cidade de Laurentina não possuía convênio de trânsito para tal fim. Nesse contexto, como medida preliminar ao deferimento da instauração de procedimento preparatório ou inquérito civil, determino:
Solicite-se ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Laurentino para que, no prazo de 10 dias, preste informações sobre o andamento do projeto de lei que institui serviços de guincho, guarda, depósito de veículos automotores em sinistros e infrações previstas na legislação de trânsito, apreendidos pela Polícia Civil Militar do município de Laurentino. Rio do Oeste, 29 de março de 2019, Renata de Souza Lima, promotora de justiça. Okay. Bom, como eu já falei antes, então, quarta-feira, às 16h30, nós vamos lá levar já o projeto que foi aprovado. Então, nesse momento, solicito ao servidor Adriano que faça a leitura, então, da indicação número 180/2019, de autoria do vereador Elcio Luiz Bonacos. Indicação número 180/2019. O vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais e após ter ouvido o plenário, indica ao chefe do Poder Executivo, através do órgão competente, para que seja renovada a pintura das faixas de pedestre, das faixas de sinalização de estacionamento de 45 graus e ainda a pintura de sinalização do meio-fio das ruas João Firmino da Rocha, Hermínio Girardi e Paulo Possamay. Justificativa. As ruas citadas são no centro do município de Laurentino, onde se localizam vários lojistas, instituição bancária, escola pública estadual e outras atividades comerciais, sendo que a falta das faixas trazem transtorno aos munícipes que circulam no local, podendo ocasionar, inclusive, uma fatalidade. O autor com a palavra. Eu quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os vereadores, a vereadora, a pessoa que nos assessora nesta casa, o ex-vereador Cláudio Tonetti, as demais pessoas que estão nos prestigiando nessa sessão ordinária, e um cumprimento todo especial às pessoas que nos assistem e nos ouvem através das redes sociais. Senhor presidente, foi abordado essa semana, na verdade semana passada, por um comerciante que tem seu comércio naquela rua, né? Então, ele está com o comércio em reformas e ele deve fazer uma reinauguração nos próximos dias. E ele me questionou sobre levarmos a conhecimento do Executivo para que fosse feita novamente as pinturas, né, de faixas de pedestre. Acredito que faixas de pedestre aí nem tem ainda. Acho que seria até uma sugestão ali, tanto fazeria no lado do Foto Dimas ali, ou mesmo aqui no lado de uma faixa de pedestre de travessia, e eu acho que seria muito interessante. Mas também as faixas que sinalizam aí o estacionamento de 45 graus, entre o Mercado do Kiko, a loja da Pati, Banco do Brasil, o posto, aí tem várias situações, né? Até para reorganizar o trânsito, né, que principalmente nas 2 primeiras semanas do mês aí é um local que tem bastante movimento, bastante carro estacionado e tem um volume de pessoas transitando muito grande. Então eu peço o apoio de todos os nobres vereadores e da vereadora para que seja aprovada essa indicação. Muito obrigado. Em única discussão. Presidente. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, servidores, pessoas que nos assistem e que estão hoje aqui nos prestigiando. Só acrescentando, até eu ia falar também sobre o pedido do nosso amigo Elcio, que indo no sentido, passando a ponte, daí no Oliveira, tem aquela curva ali, né, depois do Laércio ali. O pessoal, queria que também o pessoal pudesse pintar a curva ali para o pessoal não fechar. Eles vêm de cima e já fecha o quintal de dentro. Principalmente quem anda de moto, as moças, que aquelas bis e coisas outras, minhas já quase caíram ali, que o pessoal vem, em vez deles ir mais por fora, porque não tem a sinalização ali, né, ele já fecha, ali já, as duas já quase caíram. Daí a minha vizinha também, mas outra vieram reclamar, que o pessoal chega ali e fecha, porque não tem uma sinalização maior assim para eles abrir, né? Que nem fosse o caminhão maior, a gente tem que abrir, passar mais por fora. O pessoal de carro pequeno já vem, já fecha o de dentro. Então, já que eles fez o pedido para pintar mais uns lugares ali, então se aproveitasse aquela rua ali também, já continuasse a fazer as faixas lá, ficava bom para também. Obrigado. Vereador, onde é que é mesmo? Eu não consegui entender. Depois da ponte, depois na curva ali em cima, no Oliveira. Ali depois
Do Leomar, então? Depois do Leomar. Ah, não, tranquilo, então. Tá, ainda em discussão. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, pessoal que nos assiste aqui no plenário, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Também sou favorável ao Elcio, ao Mão também, acho que tem que sinalizar, tem bastante lugar que falta a sinalização. Eu já fiz uma indicação também nessas ruas ali para fazer a faixa de pedestre. Não tem nem o local ali, já que tem o colégio, tem tudo, e as crianças que atravessam, o pessoal ali. E vocês podem passar ali, não tem, em sentido nenhum, não tem as faixas de pedestre. Então, seria interessante, eu acho, né? Eles fazerem essas faixas. Obrigado, então. Ainda em discussão? Em única votação, os favoráveis se mantêm sentados e os contrários que se levantem. Fica aprovada por unanimidade. Fica aprovada em única votação a indicação número 180/2019 por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Solicito ao servidor Adriano que faça a leitura da indicação número 181/2019, de autoria do vereador Ademir Caetano. Indicação número 181/2019. O vereador que apresente e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais e após ter ouvido o plenário, indica ao chefe do Poder Executivo, através do órgão competente, para que seja solicitada a destinação de funcionários para a realização de limpeza das ruas do centro da cidade. Justificativa. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Laurentino, na pessoa do seu presidente Murilo Elmir Nazato, por intermédio do ofício número 03/2019, encaminhou a solicitação a esta Casa Legislativa para que fosse encaminhada à Prefeitura a solicitação de funcionário para varrer diariamente as ruas do centro da cidade de Laurentino, devido à poeira que vem acumulando, solicitação que foi feita na reunião dos associados em 18 de março de 2019, pois o IPTU está sendo cobrado, mas a limpeza não é realizada de maneira efetiva e satisfatória. Laurentino, 8 de abril de 2019, Ademir Caetano, vereador. Bom, pessoal, como já veio o nosso conhecimento, até o pessoal do CDL fizeram esse pedido para nós, então a gente está fazendo essa indicação para que o Executivo, então, atenda também esse pedido do CDL, que isso também é um pedido nosso também, de todos os vereadores, e porque assim, a questão do comércio, né? Eu sei que quando foi na campanha, teve pessoas do comércio que pediram, então que a gente limpasse que esse mandato do prefeito fosse que cuidasse da cidade por questão até de poeira. E, na verdade, foi comprado até um caminhão, né, um caminhão novo, tal, aí que serve que ia lavar a cidade cada 15 dias ou cada semana para andar esse pó, essa sujeira. E no começo até foi dado uma pegada, mas eu não sei o que acontece com o caminhão, não sei que isso aconteceu, se estragou, acontece, eu não vi mais. A gente está vendo a cidade suja. Então, são reivindicações que vêm para a gente. E eu para mim já tinha vindo vários desses pedidos, e eu não quis fazer mais indicação, mas como chegou agora esse também, ali do CDL, a gente tem que dar uma resposta também, né? Então, peço a compreensão de todos e que nos acompanhem nessa indicação. Em única discussão. Ainda em discussão? Em única votação, os favoráveis se mantêm sentados e os contrários que se levantem. Fica aprovada em única votação a indicação número 181/2019 por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Solicito ao servidor Adriano para que faça a leitura do pedido de informação número 030/2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Anis. Pedido de informação número 30/2019. O vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais e após ter ouvido o plenário, requer informações de qual o valor despendido pelo Poder Executivo em todos os setores nos anos de 2018 e 2019, com publicidade na mídia impressa, sonora, televisiva e audiovisual. Justificativa. O pedido acima se justifica tendo em vista ser atribuição do vereador a fiscalização das ações do Executivo como um todo e precisa das informações para repassar aos munícipes quando solicitadas. Laurentino, 8 de abril de 2019, Luiz Carlos Anis, vereador do MDB. O autor com a palavra. Bom, isso eu fui questionado por algumas pessoas se eu sabia o quanto que a prefeitura gastava com essa parte de imprensa e coisa arada ali. Então, fiz esse pedido de informação para a gente ter conhecimento,
né, para passar para as pessoas, porque o período que a gente vive de difícil, arrecadação pouca, muita reclamação que não tem dinheiro, então às vezes fica gastando, talvez, às vezes com umas coisas que é desnecessária, e daí falta dinheiro onde é necessário. Então, só queria para ver certinho o que estão gastando em publicidade. Gostaria do apoio dos nobres. Muito obrigado. Em única discussão? Eu concordo plenamente com esse pedido de informação do vereador Luizinho. E eu gostaria aqui de relatar talvez um assunto que nem cabe, mas em 2017, quando nós exercemos a função de presidente da UCAV, tivemos uma Câmara que se desfiliou da UCAV pela mensalidade de R$2.000 e para os vereadores não gastarem diárias em participar das atividades da UCAV. Felizmente, essa casa, todos os presidentes que passaram, sempre deram muita liberdade nessa parte para o vereador, aonde que você acaba adquirindo muito conhecimento. Costumo dizer que as leis mudam todo dia, e a pessoa que não se aperfeiçoar fica perdida e parada no tempo. Mas essa Câmara, que se desfiliou, né, nós vimos noticiários aí na imprensa há poucos dias atrás, que ela gastou mais de R$300 mil em publicidade. Aí se desfiliou de uma mensalidade de R$2.000 por mês para dar capacitação e treinamento aos vereadores. A gente lamenta isso e temos sim que fiscalizar, vereador Luizinho, porque publicidade é interessante, sim, divulgar o trabalho, mas também temos que ver se não é um dinheiro que às vezes podemos atender a população que pede por pouco, a população não pede por muito, e às vezes o dinheiro é mal empregado, jogado ao ralo, por fazer essa mídia, e muitas vezes a mídia fica muito em cima do legislativo e do executivo, quase implorando ou obrigando, né? Então, eu acho que está na hora, sim, também cuidar da mídia para nós nos defendermos também. A gente viu há poucos dias atrás que quando a notícia é ruim, as críticas são feitas, as reportagens saem e nada é feito quando tem uma notícia boa ou algo bom para o município. Então, isso que eu acho que vale muito a pena e temos que, sim, mostrar o nosso serviço e fiscalizar, sim, esse dinheiro que é gastado com as mídias. Muito obrigado. Senhor presidente? Eu só gostaria de fazer não é nenhuma correção, mas pedir para o vereador Elcio estar justificando esse R$2.000 que é para construção, né, vereador? Acho que... Sim, vereadora. Agora até, inclusive, eu acho que baixou até. Eu não sei que tem que estar a mensalidade da UCAV hoje, mas foi R$2.000 na época por causa da construção da nova sede, que já se iniciou, inclusive, né? Então, eu não sei precisar para vocês o valor exato, mas a UCAV hoje tem mais de R$700 mil em caixa. Não sei precisar, até amanhã eu vou na UCAV, porque todos vocês sabem que exerço a função de tesoureiro da UCAV. Vou me informar e na próxima sessão eu vou trazer a público, né, qual é o valor que a UCAV tem em caixa. Obrigado. Ainda em discussão? Em única votação? Os favoráveis mantêm-se sentados e os contrários que se levantem. Fica aprovado em única votação o pedido de informação número 030/2019 por 8 votos favoráveis e nenhum voto não contrário. Em ato contínuo, não havendo matéria para apreciação do item em ordem do dia, passo para o item explicações pessoais. Ou quem queira fazer uso da tribuna, por gentileza, faça a sua inscrição. Vereador Luiz? Não, presidente. Vereador Elcio? Presidente, eu já relatei sobre a situação a nossa ida ao IGP semana passada. Eu acho que todos os vereadores já têm conhecimento, até foi relatado na última Assembleia da UCAB também no sábado, né, no qual eu acho que não há necessidade de fazer esse relato, né? Todo mundo está a par da situação, não sei se... Né, mas
Então, fica a teu critério, vereador. Se tu queres dar mais uma explicação. Tá bom, senão... então eu uso a palavra. Vereador Salésio? Não, presidente. Vereador Osmildo? Não, presidente. Vereadora Tânia? Sim, presidente. Vereador Vilmar? Não, presidente. Vereador Ademilson? Não, presidente. Vereador Valdecir? Não, presidente. Vereador Elcio? Então, eu quero cumprimentar mais uma vez o nosso presidente. Quero cumprimentar todos os vereadores, a vereadora, o nosso jurídico que nos assessora nesta casa, o ex-vereador Cláudio Tonetti, as demais pessoas que estão no plenário nessa sessão ordinária. E um cumprimento todo especial às pessoas que nos assistem e nos ouvem através das redes sociais. Então, como relatei, senhor presidente, na última quarta-feira, através de solicitação desta casa, da UCAV, da AMAV, que fizemos ao deputado Milton Obos e ao deputado Jerry Comper, foi sim agendada essa audiência com o diretor do IGP de Santa Catarina, o doutor Gildo. E lá estivemos, então, acompanhado do deputado Jerry, do assessor do deputado Milton, o Arnaldo, que nos deram muita atenção e nos auxiliaram em toda essa audiência que durou aproximadamente 2 horas. Junto com nós estiveram também o presidente da UCAV, o vereador Jean Rizieri e dona Emma, e o nosso assessor jurídico, o doutor Marcionei Hengel. Nobres amigos, vereadores e vereadora, é lamentável a situação que encontra hoje o IGP em Santa Catarina. Falei no sábado na Assembleia da UCAV em Itupuranga, na minha fala, que está na hora de acabar com essa situação, de dizer que para resolver os problemas é cortando gastos. Pois bem, acredito que em certos setores, sim. Mas o que está acontecendo recentemente é que os gastos estão sendo cortados sempre na ponta, sempre aonde está o cidadão. A situação do IML de Rio do Sul, ela é complicadíssima, é dramática. Teríamos que ter 3 pessoas capacitadas, 3 técnicos, para ir recolher os cadáveres e trazer para o IML, e 3 médicos para fazer o laudo. Pois bem, hoje nós temos um funcionário que transporta e 2 médicos só. Então, de 6, estamos só com 3. Mas esse técnico também, ele precisa descansar, ele tem direito de gozar férias, e ele tem horário a cumprir. E quando ele não está em horário, ficamos órfãos. Tem que vir de Blumenau um técnico, ou às vezes, infelizmente, levar o corpo até Blumenau. A gente lamenta muito, volto aqui a frisar sobre aquela situação de Agrolândia, que o menino jovem ficou mais de 20 horas, chegaram a me dizer aproximadamente 26 horas, até que foi liberado. E também foi relatado lá, senhor presidente, da situação daquele senhor aqui de Rio do Oeste, que eu nem, para falar bem a verdade, eu nem sabia. Um senhor de 80 anos que acabou sendo morto por ataque de um animal. 16 horas no meio do pasto ele ficou. Isso é lamentável. Foram lá, cercaram e botaram um plástico por cima, 16 horas. No outro dia parece que veio lá buscar, não sei precisar certinho, afinal, diz que foi terrível. Terrível porque os familiares queriam chegar próximo, o vereador Dido, para ver aquele ente querido morto, estraçalhado, para falar a verdade, diz que foi estraçalhado, né? E a polícia tinha que ter uma pessoa lá contendo, porque para não deixar os... né? Então, assim, é lamentável que nós temos em pleno século XXI... que a nossa população, nossos, né, amigos, vamos dizer assim, estejam sofrendo com isso. A gente lamenta muito,
né, que isso acontece. E chegando lá, quem me conhece sabe que a gente às vezes é um pouco meio, né, se alvoroça um pouco e às vezes até não é o conveniente, não é a melhor maneira. Mas em vez de o técnico lá, o diretor, nos dar uma explicação ou uma alternativa para ajudarmos a resolver o problema, ele começou a dizer que Mafra está pior, São Miguel do Oeste está pior, e lá não sei onde está pior. Eu disse, doutor, o senhor não me leva mal. Nós somos do Alto Vale. Nós viemos aqui para resolver o problema do Alto Vale. Nós não viemos aqui para... O pessoal lá do Oeste, lá, eles que venham, o pessoal deles, para tentar resolver o problema deles. Porque a nossa população não aguenta mais isso. É um empurra para o outro, outro empurra para o outro, outro empurra para o outro. Vou ser bem sincero dizer para vocês, ele chegou a tirar uma sacolinha da gaveta com 3 rolos de papel higiênico, dizendo que ele trazia de casa o papel higiênico. Nós não temos culpa disso. Aí, no final, segundo ele, vou falar o que ele falou para nós, a situação é política. Que os políticos do Alto Vale vão ter que ir direto no governador, para o governador publicar no Diário Oficial a chamada. Já foi feito o concurso, já tem as pessoas e tudo. Só falta o governador fazer publicar no Diário Oficial para chamar essas pessoas. Porque Rio do Sul, na verdade, tinha sido chamado 2 pessoas. E uma não veio, não quis. Então uma foi chamada, até escutei hoje também isso na RBA, que dia 11 de março entrou uma pessoa que faz esse serviço, né? Então, aí lá, o deputado Gere e o Arnaldo, que é assessor do deputado Milton, que eu acho que todos vocês conhecem, e no sábado lá, felizmente, quando estávamos chegando na Assembleia da UCAV, chegamos junto com o deputado Milton, e eu já comentei com ele, e ele também se colocou à disposição, sim, vão no governador Elio Gere, vocês viram o que ele falou lá. Eu gostei muito das palavras do deputado, quando ele disse que ele e o Gere estão indo para as audiências juntos. Eu acho que é isso daí. Tem que ser assim mesmo, não interessa a sigla partidária, não interessa nada. Em primeiro lugar, o Alto Vale. E ele disse, Elcio, nós vamos fazer o possível para resolver esse problema sim, porque você não é a primeira pessoa que está reclamando disso. Mas ele disse, eu te parabenizo, ele disse, e a Câmara de Laurentino, por vocês terem tomado essa iniciativa de ter ido lá. Né? E felizmente também, quando a gente usou a palavra lá no sábado, estava o líder de governo, né? O deputado Maurício Scudilá, que estava lá também, e ele também disse que vai tratar isso diretamente com o governador. Pessoal, era isso que eu tinha mais ou menos para explanar, né, sobre a situação. Não sei se a vereadora quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que tiver no meu alcance para responder, pode fazer, vereador. Só me concede uma parte, vereador. Concede. Eu gostaria que o vereador relatasse que foi um assunto que me chamou muito a atenção, foi a questão quando eles colocaram que o Rio do Sul teve no desenvolvimento negativo, não sei, a parte de 32%, é isso, né? Então, a gente vê que os nossos municípios aqui vizinhos, né, isso entristece de saber que a gente perde, é uma coisa que toca, né, no coração da gente, saber que o nosso Brusque está em primeiro lugar, e Rio do Sul já esteve em primeiro lugar no desenvolvimento. E agora perdeu, é isso, né, vereador? É isso, vereadora. Sim, eu não cortando, eu não me recordo, a gente participa de tantas, né? Mas eu não sei se precisasse, 15 ou 20 anos atrás, Rio do Sul tinha 48 mil habitantes e Brusque tinha 40. Hoje Rio do Sul parece que tem 60, não sei precisar, Brusque tem 240. Olha só quanto cresceu Rio do Sul, Brusque mais do que Rio do Sul. E hoje todos sabem que é um problema crônico, mas todos sabem que o grande problema com o Alto Vale não está se desenvolvendo por causa dessa abençoada BR-470. Hoje a 470 está espantando os investidores do Alto Vale. Pelo contrário, toda hora nós estamos vendo, vereador Dido, nossos empresários colocar filiais lá em Itajaí, filiais próprio em Brusque, né? A gente está vendo o pessoal saindo daqui e indo colocar para lá, porque se precisa ir ao porto, se precisa ir ao aeroporto, presidente, é meio-dia. Você não pode hoje dizer assim, ó, vou sair às 10 horas da manhã daqui, meio-dia eu estou no aeroporto para embarcar. Não tem mais isso. Né? Então a gente lamenta muito. Acredito que estamos fazendo a nossa parte, se vão ser ouvidos ou não, mas eu acho que nós temos, né, presidente, temos que começar por nós mesmos. Né? Então era mais ou menos isso. Pode falar, presidente.
O senhor concede uma parte Sim, também, vereador? está concedido. Não, é que em questão também ali do IGP, até inclusive a gente já fez uma moção nessa casa. Relatei para o diretor lá, para o doutor Gildo. E foi levado na reunião do CAB. E vamos relatar também que isso não é um fato que está acontecendo de agora, né? Isso já vem vindo já de acho que uns 2 anos que isso já Quase 3 anos, segundo ele falou. Olha só. Então, é uma situação complicada, uma situação que governos novos também estão meio atrapalhados, então, como até eles conseguir atender isso tudo também não é fácil. Eu acho que se houve algum descaso também, eu acho que os governos anteriores têm uma boa parcela de culpa nisso aí. O diretor lá, presidente, me disse o seguinte, que tem corpos que estão saindo de Mafra, indo para Jaraguá do Sul. Olha só. Só que eu relatei para ele que eles estão somente olhando a distância. Mafra é mais longe do que... Mafra, Jaraguá do Sul, a distância é maior do que daqui a Blumenau. Só que eu disse para ele, quanto tempo demora de Mafra? Aproximadamente 2 horas. Depois tem dia que de Laurentino a Blumenau demora 5 horas. Então vocês têm que dar uma olhada, que às vezes também não é só a distância que faz, é o trânsito às vezes que faz, né? Então, como eu digo, às vezes lá a gente fez alguma colocação, às vezes quase, teve um momento que quase tivemos um embate com o diretor, né? Porque eu acho que, como eu falei no sábado lá, nós não podemos mais aceitar desculpa, nós temos que ter soluções do problema. Porque toda hora nós estamos sendo taxados na rua que o vereador não faz nada, o prefeito não faz nada, o deputado não faz nada, ninguém faz nada. Mas às vezes não é verdade. A grande maioria das vezes não é verdade. Infelizmente, as nossas colocações, as nossas preocupações, não conseguimos êxito, vereador Salésio. Então, não é por falta de nossa vontade, não é por falta de nós querer. Foi o que eu falei para ele lá, eu disse, doutor, se precisar marcar uma audiência com o governador vai ter que nos receber e nós vamos marcar uma audiência com o governador. Se não for com o vereador, que vai o prefeito, que vai o presidente da MAVE, que vai os deputados, uma hora o governador vai ter que receber. Mas o governador não está recebendo ninguém. Não, mas não é assim. Não é assim. Também, eu tenho absoluta certeza que o governador também não sabe dos problemas todos do Alto Vale. E nem de toda Santa Catarina. Eu acho que ele vai ter que ouvir, sim, os prefeitos, os deputados da região e os vereadores. Né? Essa é a minha opinião. Não sei se alguém tem mais alguma colocação a fazer. Presidente, muito obrigado por ter concedido a palavra. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador. Vereadora Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, certo? Boa noite. Eu só gostaria de estar fazendo umas colocações referente o mês passado. Nós estivemos no Tribunal de Contas, eu acompanhei o presidente da casa, o Ademir, aonde a gente foi ver uma situação referente a uma servidora, que a gente está precisando de uma servidora para serviços gerais da Câmara. Sendo que eu colaborei com o presidente para a gente pagar alguém para fazer a faxina, porque há 26 anos que eu trabalho nessa casa, sempre vinha as funcionárias do Poder Executivo. E agora, elas, devido ao serviço que elas estão tendo em outros e devido também a demanda tipo ali na assistência social, que a servidora tem que fazer a comida. Então, assim, em razão disso, elas falaram que não vinham mais limpar a Câmara. E também a outra servidora lá da Agricultura também falou que não viria mais limpar a Câmara. Então, a gente ficou numa situação complicada. O presidente pediu para mim, junto com ele, lá no Tribunal de Contas, por quê? Para mim explicar a situação, para ver uma forma da gente estar contratando uma servidora para não ter um gasto muito grande aqui na Câmara. Por quê? Colocar uma servidora aqui 20 horas não há necessidade. Colocar 10 horas, e ali no nosso quadro de servidores, tá, como para fazer concurso público. Mas nós colocar uma servidora 20 horas aqui dentro da Câmara, vai ser um dinheiro que vai ser gasto e não vai ter a necessidade dessa pessoa ficar 20 horas aqui dentro da Câmara. Porque é onde a gente sabe que tem setores hoje que estão necessitando de servidores, né, principalmente de serviços gerais. Aí, segundo vieram
comentaram comigo que nós estivemos lá no Tribunal de Contas vendo referente esses servidores que estão aposentados. Quero deixar bem claro aqui que esses pré-julgados que estão aqui, eu não participei mais das reuniões dos servidores, porque eu fico trabalhando até às 13 horas, e eu tenho minhas coisas também para resolver, não participei. Foi o que o Elcio falou antes. Quando a gente acaba não indo servidor, o vereador não participando de uma reunião, a gente, muitas vezes, atualizado a lei, a gente acaba perdendo e pecando aqui dentro. Então, assim, ó, eu sei que ir lá à tarde, eu fico lá sentada 4 horas, né, ou às vezes 3 horas e meia lá na UCAV, mas o que acontece? Eu sento lá, eu trago a informação para os vereadores, mas desde o ano passado, ou já desde o início desse mandato, eu não participei mais da reunião dos servidores. Quero dizer para vocês que nós tratamos lá no Tribunal de Contas, foi para ver a questão dos serviços gerais. E esses 2 pré-julgados, eles vieram da UCAV, que foi tratado, eu não sei se foi tratado na reunião dos servidores, ou foi tratado na reunião dos contadores, que eles viram esse assunto. Então, assim, vocês podem conferir aqui no e-mail da Câmara, que veio da UCAV e foi encaminhado para todas as câmaras e foi lido. Mas, assim, ó, eu quero falar para vocês que lá nessa reunião que nós estivemos com os técnicos, nós tratamos realmente sobre o nepotismo, tendo em vista que uma das questões que saiu, uma conversa que, né, sempre a conversa vem em cima atingindo a vereadora, né? Essa conversa saiu que a vereadora não vai poder, né, nunca assumir a presidência dessa casa, tendo em vista que eu sou servidora, porque o meu filho é secretário. Então, assim, né, lá eu até tirei essa... perguntei para o técnico se havia... Eu perguntei para o técnico se havia, né, algum impedimento na súmula 13, ou havia algum pré-julgado, porque, né, vieram me falar que foi discutido numa reunião que eu não posso assumir a presidência da Câmara em virtude do meu filho ser secretário. Daí eu fui, realmente, o Ademir estava junto comigo, eu perguntei para o técnico do tribunal, né, para os técnicos, eles sentaram em 3 técnicos, perguntei para eles se o meu filho, sendo secretário da administração, sendo secretário da habitação e da assistência social, eu posso ser presidente da Câmara. Então, o que os técnicos colocaram lá? Colocaram que isto é um assunto que tem que ser feito um estudo, não foi, até agora não chegou ao conhecimento deles, mas, segundo a nossa lei orgânica do município, me parece que eu fico impedida de ocupar o cargo de presidente da Câmara. Eu quero dizer para vocês que lá, quando nós tratamos de nepotismo, foi uma coisa que chamou a atenção, a questão do servidor, ele ocupar uma pasta de secretário quando ele não é um técnico naquele assunto. Então, isso, o servidor fica impedido. No caso, se o servidor ele tem que ser, ele só pode ocupar uma pasta de secretário se ele é um servidor público, se ele é um técnico na área. Senão, ele cai na súmula 13, é nepotismo. Então, assim, ó, isso que veio, os técnicos trouxeram para a gente. Na hora que nós estávamos conversando sobre o assunto do meu filho, eles deixaram bem claro essa questão. Então, assim, eu quero dizer para vocês que a questão do nepotismo, mesmo o Tribunal de Contas, eles têm que tu faz a pergunta para eles, nós já consultamos vários jurídicos e tanto o Ministério Público, cada promotor e cada assessor jurídico, os técnicos lá, cada um tem um entendimento. Então, assim, sabe, não é nem novidade, são assuntos que eles trazem no momento, mas em momento nenhum que levaram para a cidade que eu fui lá ver assunto de referente aos aposentados. Referente aos aposentados, foi lido semana passada que o aposentado fica impedido. Tendo em vista que eu, em breve,
já vou me aposentar aqui na casa, já estou com eu, né, praticamente aposentada, e também, se eu conseguir ficar no meu cargo, quero dizer para vocês que eu também ficarei no meu cargo. Eu não estou querendo prejudicar ninguém. Se eu puder me aposentar e ficar no meu cargo, eu também vou ter o mesmo direito, e não estou... se alguém falou, eu não preciso, graças a Deus, eu não preciso me esconder de ninguém, e quando eu falo as coisas, não preciso ficar falando pelas costas. É só vir me perguntar, estou sempre à disposição, e não gosto desse tipo de coisa que fico, a vereadora foi lá ver, a vereadora foi lá perguntar, não. A vereadora não fui perguntar nada, fui ver, nós fomos ver porque nós estamos pagando, eu e o Ademir, não acho justo, o Ademir está pagando, tirando do dinheiro dele para pagar a servidora aqui da Câmara. Então, eu, solidariamente, estou ajudando ele a pagar a servidora, inclusive, eu estou varrendo a Câmara de Vereadores também, eu lavei as taças hoje de novo, hoje à tarde, hoje de manhã, lavei as taças, estou ajudando ele, estou tirando o lixo da Câmara para ajudar ele. Então, quero dizer para vocês que eu sou solidária a isso. E não estou aqui tentando prejudicar ninguém. Quero deixar bem claro que eu não fui atrás para prejudicar ninguém. Inclusive, o prefeito, essa semana, me chamou para conversar comigo, né, para colocar alguns assuntos que ele discordava, e aonde que nós estivemos todos presentes. Também eu quero, nesse momento, elogiar o vereador Osnildo, porque quando ele estava lá na reunião, ele prontamente ele disse para o prefeito, prefeito, quando o senhor tem algum assunto polêmico, algum projeto de lei, o senhor chama os vereadores e leva o projeto para os vereadores antes, para não acontecer o que aconteceu nos últimos dias aqui no nosso município. Eu quero elogiar, porque eu achei uma atitude do vereador, foi humildemente, ele falou isso para o prefeito. Porque o que acontece? Quem acaba perdendo é sempre o povo que acaba perdendo. É a nossa população, é o nosso município. Vocês viram a situação, olha a situação que está ali. Rio do Sul, o nosso município, nós já estamos numa situação complicada. Entendeu? Agora nós vamos ficar brigando. Foi uma brincadeira que foi feita, foi levada uma brincadeira, aquela questão ali do guincho, foi levada uma brincadeira na coisa, e nós saímos na mídia em tudo quanto é lugar. No sábado, quero dizer para vocês que lá na Assembleia da UCAV, fui abordada por vários vereadores que vieram me perguntar referente à questão do guincho. Também quero estar colocando esse assunto aqui para vocês, que o presidente da UCAV, ele conversou comigo, o Jean, ele conversou que Dona Ema, que faltou, na verdade, o que faltou? Aqui faltou no nosso município, foi um pouco de entendimento da nossa parte, um pouco a gente ter sentado, o Jean veio conversar comigo, daí ele disse, Tânia, o que aconteceu lá em Laurentino? Daí eu falei para ele, não, veio o projeto do guincho para cá, para estar instituindo o guincho e tal. Ele disse, lá no nosso município aconteceu a mesma coisa. Nós pegamos a assessoria jurídica dos municípios vizinhos, de 4 municípios, fomos até a comarca de Ibirama, e nós fizemos o consórcio. Então, todos os carros, vocês viram ali que foi lido o não o pré-julgado, mas foi lido o ofício do Ministério Público, aonde, né, que eu até fiz aquele coisa para pedir para ler, aonde que o policial civil pediu que não tinha o guincho no nosso município, e ele foi aberto, foi ele que abriu, pediu para a promotora abrir, para não falar que foi lá a polícia militar, ou foi o fulano de tal, que foi a pedido do policial, devido às ocorrências e às reclamações que chegam até ele, e ele pediu, está ali. Então, assim, quer dizer que lá em Ibirama eles fizeram através do consórcio, né? Então, assim, o que faltou? Faltou diálogo aqui entre nós. Então, assim, acho que a partir de agora está na hora de nós sentar um pouco, quando tiver projeto polêmico, a gente sentar e estar discutindo. Porque acaba isso refletindo, e lá fora, quem vê, Laurentino, entendeu? Se não, como é que eu vou dizer? Se teve culpados ou não teve, entender se houve um desentendimento. Então, acho que vamos corrigir, e nós somos, acho, todos adultos e bem responsáveis. Muito obrigada e boa semana a todos. Obrigado, vereadora. Nesse momento, eu passo os trabalhos da mesa para a vice-presidente, vereadora Tânia.
Sim, vereador. Bem, pessoal, boa noite a todos, boa noite, vereadores, vereadora, nosso servidor, pessoal que nos acompanha, aqui no plenário e também as redes sociais. Eu só quero dar um adendo também do que a Tânia comentou, porque a gente não foi falar mal de ninguém e fazer fofoca de ninguém. E a gente foi buscar conhecimento para a gente fazer a coisa certa. Porque a gente tem os nossos jurídicos, a gente tem nossos assessores até da UCAV, mas tem coisas que, como o Elcio mesmo falou, que muda as leis todos os dias e a gente não quer prejudicar ninguém. E nós não fomos lá prejudicar ninguém, fomos até, inclusive, a vereadora Tânia falou da situação dela, com o filho dela. Então, é só que essas conversas saem na rua, que a gente foi falar sobre os aposentados, e, inclusive, como a vereadora falou, isso foi que veio da UCAV, que veio do Ministério Público. Então, a gente não tem nada a ver com isso. A gente, se vem esse ofício, nós temos que botar para leitura, nós não temos nada para esconder de ninguém. E eu acho que a população tem que estar sabendo do que os ofícios que vêm para a gente. Então, eu só queria deixar isso também bem claro, que a gente não tem nada contra, a gente foi só procurar conhecimento também nessa situação que a Tânia botou, que nós estamos hoje fazendo serviço dessa casa, porque nos tiraram, como a Tânia falou também, de repente estão com muita demanda, mas nós estamos sem faxineira. Então, eu até agradeço a vereadora Tânia, que está também me ajudando aí nos recursos, um pouquinho cada um, né, Tânia? Para a gente poder estar pagando a faxineira. Sei que a Tânia também já ajudou até a fazer limpeza. Inclusive, semana passada, eu com a minha esposa e minhas sobrinhas viemos aqui um dia à noite para fazer a limpeza. É uma situação que, para mim, eu vou dizer uma coisa para vocês, ficou até um pouco chato, sabendo que 26 anos que ela está aí, acho que essa casa que sempre mandou a faxineira para cá. Isso é uma questão também de uma hora e pouco se fazia esse serviço. E a partir do momento que eu assumi essa casa, foi me cortado, não sei porquê, se é também por causa da demanda. Mas a gente, de maneira nenhuma, fomos procurar saber de situação para prejudicar ninguém. No Ministério Público, no Tribunal de Contas, a gente tem que estar sabendo para a gente também fazer as coisas corretas. Então, foi isso que a gente foi fazer. Sim, só uma partezinha, senhor presidente. Afinal, assim, da servidora, nós vamos poder contratar, a Câmara vai poder contratar uma pessoa? Não, nós vamos ter que destituir, né, vereadora? Passa para a vereadora que ela também... de primeiro, né, foi aquela questão de estar fazendo concurso público, nós vamos ter que tirar do concurso público, fazer como a Agrolândia fez, através de contratar 2 manhãs, já é o suficiente para uma pessoa fazer a limpeza da Câmara, né? Seria na segunda-feira e na quinta-feira já seria, né, não precisaria mais 2 dias, fazer através de uma empresa, contrato, né, com uma empresa, que daí não gastaria tanto, não teria vínculo nenhum com a Câmara, mas aí tem que fazer uma mudança ali no quadro, tirar, porque ali é cargo efetivo. E daí, para não ficar gastando dinheiro, deixar uma pessoa 20 horas aqui dentro da Câmara, né, para não ficar pagando o 13º, e a empresa, tu paga a empresa, eles ficam responsáveis, senão, como tem no banco, né, no correio, terceirizado, serviço terceirizado. Mas então nós vamos poder terceirizar uma pessoa? Sim, vamos poder terceirizar, mas primeiro nós temos que tirar do quadro de funcionários, que o nosso quadro de funcionário tem, que contempla para nós ter, mas tem que fazer concurso público, como a Tânia explicou. Então, daí a gente vai fazer para contratar por uma empresa terceirizada, para ficar um pouco mais barato para nós, daí, né? Então, seria isso, é um pouco até um desabafo, porque as pessoas ficam falando coisas que não sabem, ficam jogando, às vezes, o vereador contra os servidores, e, na verdade, isso é para vocês, nós estamos aqui, não temos nada para esconder. Então, o que se passa, o que a gente fez, então, não temos nada para esconder de ninguém. Então, seria só isso. Eu queria só deixar para vocês esse meu recado aí, desejar a todos uma boa noite e uma boa semana. Retorno esse trabalho ao presidente. Obrigado, vereadora. Neste momento, nós faremos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.